estamos, ó Deus, diante, ó Deus, da tua presença, Deus. Pai, que eu venha, Senhor, diminuir, ó Pai, que o Senhor venha crescer. Deus, fala, Senhor, em cada coração, ó Deus, porque a palavra não é minha, Deus, a palavra é tua. Pai, e a tua palavra, Senhor, ela vai, Senhor, o mais fundo das nossas almas, Deus. Pai, se entrou, Deus, alguém fraco, ó Deus, que venha sair forte, ó Deus. Pai, que cada pessoa que entrou, Senhor, precisando de uma palavra, venha receber do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, né, vem nos dizendo que o Senhor, Ele ia nos dar o Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje, com o tema deste culto, nós que somos templo, né, Deus me ministrou através, né, do meu coração várias palavras, né? Porque hoje em dia, muita gente acha que ser templo é só roupa. Se você colocou uma saia para baixo do joelho, se você colocou uma blusa, né, você já é templo. Mas veste faz diferença sim, irmãos, porque a gente tem que andar diferente do mundo. Mas como está por dentro? Como Deus contempla o seu coração hoje por dentro? Porque por fora é só aparência. Mas o que está por dentro? A palavra do Senhor diz que antigamente a presença do Senhor, ela era levada na arca da aliança. E sempre que eles levavam a arca, né, aquilo ali era um símbolo deles vencerem a batalha. Mas teve um certo momento que Deus permitia eles perderem a presença, sabe? Porque eles estavam em desobediência à palavra do Senhor. E eles perderam a presença do Senhor porque eles já não estavam mais, né, adorando a Deus, porque Ele merecia todo louvor e graça. Eles estavam louvando, né, só quando precisavam. Eu vou para a guerra, eu vou levar a presença. Mas e dentro de casa, como eles estavam? Na sua vida, dia a dia, como eles estavam? E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem carregado a presença do Senhor? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente acha que carregar a presença é só dentro do templo, dentro da igreja, mas e lá fora? Será que você tem dado testemunho verdadeiro de um cristão? A palavra do Senhor vem nos dizendo que a mulher sunamita, né, ela fala que ela tem observado que aquele que passa é um santo homem de Deus. Será que tem alguém podendo dar testemunho da sua vida e falar que quem tem passado é uma mulher de Deus, é um homem de Deus? Será que lá fora você tem dado verdadeiro testemunho de ser um cristão, irmãos? Porque a gente que está na presença, a gente é observado 24 horas por dia. Eles só estão esperando um deslize, irmãos. Uma coisinha só para eles poderem nos apontar. Não que a gente seja perfeito, porque a gente vai errar. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que todos nós somos pecadores, né? Mas tem aquele pecado que a gente peca sabendo que está errado, que a gente fala, depois eu peço perdão ao Senhor, Ele me perdoa. Muitas das vezes, nós estamos trocando a presença do Senhor por nada. Muitas das vezes a gente está trocando a presença do Senhor só por um momento, irmãos. Eu falo porque às vezes tem jovens aqui também, né? E muitas das vezes aquilo que o mundo nos oferece é bom, irmãos. É bom só aos nossos olhos, porque ele nos destrói por dentro. Porque aquele que está lá fora, que diz que é seu amigo, na hora que você mais precisar, ele não vai estar lá não. Quem vai estar lá vai ser Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas falam, não, eu estou com você, não, eu vou te ajudar. Na hora que você mais precisar, eles vão te virar as costas. Mas tem um que nunca vai virar as costas para vocês, e o nome dele é Jesus. Independente do que você fizer, independente de qualquer situação, ele nunca vai nos deixar. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo a gente teria aflição, mas que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então não vai ser só hoje não, Deus vai estar conosco em todos os dias. E se a gente pecar, irmãos, a gente pede perdão ao Senhor, mas o perdão do Senhor, quando a gente pede perdão, a gente não tem que voltar a cometer aquilo que a gente fazia mais.
Porque muitas das vezes a gente está acostumado com a graça, a graça, a graça, e tem gente que só quer ficar pecando por causa da graça, irmãos. Meu Deus. A presença do Senhor nas nossas vidas é uma coisa que não tem explicação. Eu falo porque a gente passa por muitas situações em nossas vidas, porque se não fosse a presença, a gente não estava de pé. Porque se não fosse a presença do Senhor, a gente não estaria aqui não, irmãos. Porque é somente Ele. A palavra do Senhor também vai nos dizer de um certo homem chamado Zaqueu. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Eu já viu muita gente pregar sobre ela. Mas Deus ministrou muito forte no meu coração sobre essa palavra. A palavra do Senhor vem nos dizendo que ele era publicano, mas ele também não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Ele tinha uma posição naquela época. E a posição que ele tinha não atrapalhou ele de buscar a presença do Senhor. Ele não ligou por ele ser chefe dos publicanos. Eu não preciso da presença não, irmãos. Ele reconheceu que ele era falho, que ele era pecador e que ele necessitava da presença do Senhor na vida dele. A palavra do Senhor diz que Zaqueu sobe, numa árvore, porque ele queria, ele era pequeno e a multidão não deixava ele ver Jesus. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas, irmãos. Muitas pessoas não querem ter você com Jesus. Tem muita gente que prefere ver você fora da presença do que dentro da presença, irmãos. Porque aquele amigo que só aceita tudo que você faz de errado, ele não é seu amigo de verdade. Porque aquele amigo de verdade, ele vai te corrigir. Ele vai falar quando você estiver errado. Ele vai te repreender, sabe por quê, irmãos? Porque ele quer subir, ele também quer que você sobe. Só que tem muita gente que está dentro da igreja que não quer que o irmão sobe também não, irmãos. Ele quer só para ele. Ele quer só para ele, só ele que vai subir. A gente vê muitas igrejas, irmãs, e eu fico muito triste porque eles só querem julgar a aparência, a roupa, eles querem dizer quem vai subir, quem não vai subir. Eles acham que eles mandam em alguma coisa, mas eles não sabem de nada. Porque quem conhece o teu coração é Jesus. Ninguém pode limitar o que você tem com o Senhor. Porque muita gente pode olhar você por fora, mas não sabe como você é por dentro. Ninguém vê você no seu quarto orando, buscando ao Senhor. Mas eles querem julgar você por fora. Eles só querem ver a sua aparência. A palavra do Senhor diz que quando Zaqueu estava naquela árvore, o Senhor grita o nome dele. Você entende aqui, irmãos? Ninguém falou o nome dele para Jesus, não. Jesus gritou o nome dele. E até quem não sabia quem era Zaqueu naquele momento, teve que saber quem é Zaqueu. Sabe por quê? Porque foi Jesus que gritou. E muitas das vezes, irmão, a gente é assim. Tem muita gente que quer ficar aparecendo pro homem. Quer mostrar pro homem. Quer aparecer. Irmãos, o importante é Jesus gritar o seu nome. Porque quando ele falar o seu nome, irmão, quando Jesus gritar o seu nome, quem não te conhece vai ter que conhecer. Quem não sabia da tua história vai ter que saber, sabe por quê? Porque foi Jesus que gritou. Foi Jesus que falou o seu nome, irmãos. Quando Jesus gritou o nome de Zaqueu, muitas pessoas murmuravam que estava ali. Ele é pecador, Senhor. Mas Jesus já sabia, Jesus conhece, irmãos. Ninguém precisa ficar apontando seus defeitos, não, porque Jesus, ele conhece. E quando tentaram impedir, Zaqueu de receber a presença do Senhor, não conseguiu. Sabe por quê? Porque quando Jesus grita o seu nome, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Jesus decide falar o seu nome, nada pode ir contra você. Não tem nada, irmãos, nada. Porque a palavra do Senhor diz que não há nada impossível para Deus. Se Jesus, na hora que ele decidir te abençoar, não vai ter ninguém que vai poder impedir ele de te abençoar, não. Na hora que Jesus resolver levantar o seu ministério, não vai ter ninguém que vai poder te parar, não. Sabe por quê? Porque você vai estar debaixo de uma proteção. Você vai estar debaixo de uma ordem. E tudo o quanto Jesus fala, acontece.
Senhor também, irmãos, vem nos dizendo que Zaqueu ele estava no alto. Para ver Jesus ele teve que subir. Mas para receber Jesus ele teve que descer. Muitas pessoas não estão recebendo Jesus porque elas não querem descer, irmão. Muitas pessoas não estão recebendo porque elas não querem reconhecer que elas precisam de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão com o ego lá em cima. Eu faço, quando eu coloco a mão acontece, quando eu falo eu oro. Mas se não tiver a presença, irmãos, não acontece nada. Quem não se lembra de Sansão? Era ungido, era separado e cheio do Espírito Santo. Mas quando ele desobedeceu, o que aconteceu com ele? A desobediência, irmãos, nos fazem perder a presença. Quando a gente desobedece, a gente passa por vento. Tem vento que o Senhor nos coloca porque é necessário a gente passar pelo processo. Mas tem vento que a gente entra com as nossas próprias pernas porque estamos sendo desobedientes. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele não quer só sacrifício, não. Porque a vida do crente é sacrifício. Porque a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. A gente tem que abrir mão de tudo aquilo que a gente quer para fazer a vontade do Senhor. Porque quando a gente fala com o Senhor, Deus, eis-me aqui. A gente está se colocando na posição para Deus fazer o que Ele quer. E muitas das vezes tem crente que acha que está convertido, fala Senhor, eis-me aqui. E quando Jesus manda, não quer ir. Quando Jesus manda, não quer fazer, irmão. Como é que é isso? Se você der liberdade para o Senhor fazer, você quer tomar? Você quer falar que Ele não tem mais o direito de fazer? Se verdadeiramente você se colocar na posição, é a vontade do Senhor, não é a sua mais. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer em nossas vidas, irmãos. Porque muitas das vezes a gente só quer fazer aquilo que é bom pra gente e aquilo que não é. Porque muitas das vezes a gente só quer aceitar o sim de Deus, mas e quando Ele fala não? Porque a gente, muitas das vezes, a gente só quer reclamar, a gente só quer murmurar. Senhor, mas não aconteceu isso, Senhor, eu queria aquilo, o Senhor falou que ia me dar. Irmãos, Deus sabe o tempo certo de entregar tudo em nossas vidas. Muitas das vezes, se colocar na posição, é você pregar aquilo para alguém que não aconteceu na sua vida. Mas sabe por que você vai pregar? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Independente da sua vontade, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, irmãos, Ele vai continuar sendo Deus. Nada vai mudar por causa das nossas vontades. Porque para entrar no céu, a porta é estreita. Estreita, irmãos. É difícil. Porque tem muitas pessoas que ficam pregando o evangelho de tudo é bom, né? Não, irmãos. Você tem que aceitar a afronta. Você tem que se calar, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele que vai pelejar por você. E muitas das vezes, quando a gente afronta, a gente quer debater. Só que quando a gente debate, a gente sai da posição que a gente tem que ficar, sabe por quê? A nossa posição é de servo. A nossa posição é de obediência. Não é necessário, irmãos, a gente ficar discutindo com ninguém. Sabe por quê? Tem pessoas que realmente vão se levantar contra a sua vida. Sabe por quê? Porque elas não vão aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida, não. Muitas pessoas vão diminuir aquilo que Deus tem para a sua vida. Nem todo mundo está preparado para aceitar teu chamado, não. Muita gente acha que você não é competente. Muita gente acha que você não tem unção. Mas eles estão muito enganados, sabe por quê? Porque quem sabe é Deus. E quando Deus escolhe, Ele capacita, irmãos. Porque quando Deus escolhe, não é mais você, é o Senhor. A palavra do Senhor também diz que quando eles vão buscar a Arca da Aliança,
a presença de maneira errada. E Uzias vai ser morto. A Arca da Aliança ficou bastante tempo fora. E quando eles queriam retornar com ela, queriam levá-la de qualquer maneira, irmãos. E Deus, ele não aceita isso não, sabe por quê? O início não pode ser de qualquer maneira. Porque o início, irmãos, ele também faz parte do seu final. Muitas das vezes a gente quer começar a caminhar na presença de qualquer jeito. Ah, mas pra frente eu melhoro. Ah, mas pra frente eu largo mão disso. Irmãos, para ser templo do Espírito Santo tem que ter mudança. Para ser templo do Espírito Santo tem que ter mudança de caráter. Aquilo que você fazia, você não pode fazer mais. Porque tem muita gente que quer estar na presença, quer pular na presença, quer falar em língua estranha, mas quer continuar do mesmo jeito. Muita gente não quer ter mudança na presença do Senhor. Muitas pessoas estão carregando a presença de qualquer maneira. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será que depois deste culto, quem não está carregando a presença direito, vai voltar a carregar a presença do Senhor como ela Irmãos, para entrar no céu é estreito. A gente não pode mais fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira, não. Porque quando a gente vai fazer as coisas para os nossos amigos, para nossos amigos, a gente quer fazer tudo perfeito, tudo bonitinho. Porque para o Senhor a gente quer fazer de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que quando Zaqueu foi atrás de Jesus, ele percebeu que Jesus estava passando. E quantas pessoas têm deixado Jesus passar sem tocar? Meu Deus! Jesus está passando na sua casa, Jesus está passando na sua família e você não está vendo Jesus passar, sabe por que você está distraído? Muitas das vezes a gente está na presença distraído. Muitas vezes a gente está ocupado, fadigado com muita coisa. Muitas das vezes a gente está igual Marta, irmãos, fadigado. A gente não quer ser igual Maria, sentar e ouvir Jesus falar. Não, a gente tem muita coisa para fazer. A gente não tem tempo para dar ouvido à palavra. A gente não tem tempo para meditar a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente não tem tempo para ir no culto. Ah não, hoje eu não vou no culto não, porque eu estou cansada. E se Jesus voltar, você vai ficar porque você está cansado? Se Jesus voltar e você não estiver da maneira que Ele quer, você vai ficar, irmãos. Deus poderoso. Jesus, Ele está voltando. Muitas pessoas não estão mais falando sobre isso, mas Jesus está voltando. E se Ele voltasse hoje, como está a minha e a sua vida diante do Senhor? Será que verdadeiramente somos templo do Espírito Santo? Será que verdadeiramente a gente tem vivido o Evangelho de Cristo? Porque eu converso muito com meu esposo, a gente sempre fala, hoje em dia está uma guerra de igreja, não tem mais união. A igreja de fulano é melhor do que ciclano. A igreja de fulano tem mais Deus do que a outra. Irmãos, será que eles estão lendo a Bíblia? Porque a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que essas igrejas que estão falando isso estão vivendo a palavra do Senhor? Porque eles estão totalmente ao contrário do que diz a palavra. É tempo da igreja se unir. A gente vê por aí que realmente os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Porque lá fora eles se unem, irmãos. Eles se unem para fazer tanta coisa.
E a igreja do Senhor, não, a igreja do Senhor quer brigar. Quer brigar para ver qual igreja tem mais unção. Para qual igreja que tem mais poder, irmãos. E eles estão esquecendo que o maior de todos é Jesus. Que se não tiver Jesus, não tem nada, irmãos. Se não tiver Jesus, não tem nada. Maravilha, Deus. Porque é Ele quem faz. É Ele quem capacita. Você ora, irmãos, e a pessoa é curada, é para a glória do Senhor. Se você prega, se você canta, é para a glória do Senhor. Porque se Ele tirar, sobra o quê? Se a presença dEle não tiver, sobra o quê? É a presença do Senhor que faz a diferença, irmãos. Porque quando você anda pela rua, as pessoas que te conheciam antes, que te veem agora, eles veem a diferença. Eles veem o que Deus fez na sua vida. Irmãos, estar na presença do Senhor não é fácil. Eu falo para os irmãos porque há 4 anos atrás eu perdi a minha mãe e eu estava na presença. E quando minha mãe foi para o hospital, eu cheguei em casa, eu ajoelhei e falei: Senhor, guarda a vida dela. E assim que eu levantei, fui para a casa da minha avó, chegou a notícia: sua mãe faleceu. E aí, irmãos, vou continuar na presença ou eu vou sair? Porque se não fosse o Senhor, eu vou te falar, a gente não aguenta não. Se não fosse a presença do Senhor, eu não estava aqui não. Porque a perda, irmãos, ela machuca. A perda, ela dói. Só que um dia que eu estava muito triste, eu li uma palavra: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a gente só quer ler essa palavra quando está tudo bem. Porque quando está tudo mal, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável? Muitas das vezes, irmãos, a gente vai estar na presença e Deus não vai operar um milagre em nossas vidas, mas Ele vai nos usar para operar milagre na vida do outro. Às vezes, quando Deus não faz nas nossas vidas, dói, né? Machuca, a gente chora. Porque chorar é normal, a gente chora mesmo. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é abandonar a presença. Porque se não fosse a presença do Senhor, se não fosse a presença do Senhor, você não tinha aguentado tanta coisa. Se não fosse a presença do Senhor, você não estava aqui hoje, não. Porque a presença do Senhor, irmãos, ela nos traz conforto. A presença do Senhor, ela nos traz alegria. Tem dia que parece que está tudo ruim, irmãos. Mas você abre a palavra do Senhor, você escuta o louvor, nossa, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos renova. Porque a gente crê que o nosso tesouro, ele não está na terra. O nosso tesouro, ele está no céu. Maravilha! E que estamos todos os dias buscando estar com o Senhor. Irmãos, não é fácil renunciar os desejos da carne, não. A gente vive em luta constante contra o espírito e a carne. Mas qual for mais alimentado é o que vai vencer. O que você mais tem alimentado? O seu espírito ou a sua carne? Será que você tem alimentado mais a vontade do Senhor e deixado as suas vontades? Porque estar na presença do Senhor tem renúncia. A gente tem que renunciar a muita coisa, irmãos. Porque muitas das vezes a gente vê a pessoa e fala assim: nossa, eu quero ser igual ela. Mas será que você está preparado para passar por tudo que ele passou? Porque o tamanho da unção da pessoa também tem a ver com o tamanho da renúncia.
Porque quanto mais você renuncia, mais Deus te dá, irmãos. Quanto mais você se diminui, mais Deus cresce em sua vida. Quanto mais você reconhece que você precisa do Senhor, mais Ele se faz presente em sua vida. Para ter Jesus, irmãos, é preciso descer. Jesus não falou com Jeremias: desce a casa do olheiro. Descer, irmão, se humilhar mesmo. Sabe por quê? O seu amigo, o seu marido, qualquer pessoa que você tenha muita intimidade, ele nunca vai poder fazer para você o que Jesus pode fazer. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é só você e Jesus no secreto. Porque a palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Jesus conhece o nosso coração, irmãos. Às vezes nem é preciso falar muito. Às vezes só de você estar na presença do Senhor, no seu quarto, você chora, Jesus já está ali. Aleluia. Mas sabe o que é o melhor, irmãos? Chorar na presença do Senhor. Sabe por quê? Quando você chora na presença do Senhor, Jesus te consola. Porque muitas das vezes, né, chorar pro amigo, chorar pro outro, eles vão te acalmar ali, mas depois tá falando: ih, lá, boba, eu tava chorando. Ela tá fazendo isso. Porque muitas pessoas são uma coisa na sua frente, mas quando você vira as costas, quando você vira as costas, quer te vender. Quando você vira as costas, estão falando mal de você. Mas sabe por que, irmãos, que eles fazem isso? Porque eles não sabem o que Deus tem para a sua vida. Eles não sabem o que Deus preparou para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, a gente está querendo abrir mão da presença do Senhor. Muitas das vezes a gente está querendo abrir mão daquilo que Deus tem para nossas vidas. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente não é capaz, que tem outras pessoas melhores. Mas, irmãos, quando você se posiciona, Deus te capacita. Quando você se posiciona, não é mais você, não é Deus. Quando você realmente se converte, tem a conversão, quando você reconhece, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus chamou Zaqueu, desce depressa, Jesus tinha pressa com Zaqueu. E é assim na nossa vida, Jesus tem pressa. Jesus tem pressa de fazer. Jesus está com pressa de trabalhar. E quando Zaqueu desce, irmão, Jesus não precisa falar nada com ele, não. Ele reconhece os erros dele. Jesus não precisou falar nada com ele, não. Ele mesmo falou. Ele mesmo reconheceu e falou com o Senhor tudo que ele fazia de errado. Aqui na palavra do Senhor teve mudança. Zaqueu não deixou a posição que ele estava, deixar dele ver Jesus, deixar dele tocar em Jesus, deixar ele de receber Jesus em sua casa. Zaqueu recebeu salvação, irmãos. E ele recebeu a salvação porque ele teve reconhecimento do pecado. E é assim, a gente tem que reconhecer, irmãos. A gente tem que reconhecer quando a gente erra. A gente tem que reconhecer quando a gente peca. Jesus vai perdoar? Sim, mas não volte a praticar. Não volta não, irmãos. O que Deus tem preparado para nossas vidas é muito lindo. Eu creio que todo mundo que está aqui quer morar no céu, né? E para morar no céu tem que ter obediência, tem que ter renúncia. Irmão, todo ministério tem um pastor. E muitas das vezes a gente quer pedir conselho para estranho, mas não quer pedir conselho para o nosso pastor. Muitas das vezes a gente quer desabafar com um amigo, mas a gente não quer falar com o nosso pastor. E o pastor é um anjo instruído, irmãos. É o anjo do Senhor para poder te orientar.
O seu amigo não vai poder fazer nada por você, irmãos. Ele vai te escutar, às vezes vai passar o seu problema para outro e não vai poder te ajudar. A palavra do Senhor diz que quando Davi quis levar a presença, ele não pediu conselho para os profetas de como levar. Ele quis levar de qualquer jeito. Por isso que aconteceu o que aconteceu. E muitas das vezes a gente quebra a cara porque a gente tem alguém para pedir conselho, mas a gente não quer pedir. A gente quer resolver do nosso jeito, da nossa maneira. A gente prefere contar para estranho, irmãos, do que conversar com o nosso pastor. Irmãos, Zaqueu teve uma mudança de vida. Zaqueu, ele resolveu mudar de vida. E é assim. O Senhor, Ele não nos obriga a nada, irmãos. É de livre e espontânea vontade. É a nossa vontade. Se a gente decidir, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada. Mas se a gente não quiser, Ele não vai obrigar a gente a fazer nada. Jesus, Ele é educado. Ele bate na porta do nosso coração, Ele quer fazer morada. Só que a gente tem que estar pronto para poder receber Jesus. Porque para receber Jesus a gente não vai poder estar de qualquer maneira, não. Tem que ter mudança. Para receber Jesus, irmãos, a gente vai ter que abrir mão das nossas vontades. E para sermos templo do Espírito Santo, a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. Para a gente ser templo do Espírito Santo, a gente tem que abandonar as nossas práticas passadas. Para a gente ser templo do Espírito Santo, a gente precisa renunciar ao nosso eu. Porque não é mais eu e você, é o Senhor. É Ele que vai fazer. É Ele que vai trabalhar em nossas vidas. Que possamos a cada dia, irmãos, dar mais espaço para o Espírito Santo. Que possamos a cada dia deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Que possamos verdadeiramente sermos templo. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente aí fora precisando da gente. Tem muita gente aí fora precisando de uma palavra, de um abraço. Tem muita gente aí fora precisando ouvir falar de Jesus ainda. E quando a gente decide ser templo, quando a gente tem mudança de vida, a nossa vida prega por nós. As pessoas vão passar pela rua, vão nos ver e vai ver o que Deus fez em nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, não vai ser necessário a gente pregar. A nossa vida vai pregar por nós. Tem muita gente que vai vir para a presença vendo o que Deus fez na sua vida. Tem muita gente que vai vir para a presença vendo a mudança de conduta que você teve. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente deixa Jesus trabalhar, Deus entra na nossa vida e Ele muda tudo totalmente. A gente tem luta? Sim, a gente tem luta todos os dias. Mas viver na presença, irmãos, como diz aquele hino, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, irmãos. Quem está na presença, irmãos, não dá para voltar para trás. Porque não tem nada nesse mundo que se compare à presença de Deus em nossas vidas. Porque não tem nada nesse mundo que possa substituir Deus em nossas vidas. Porque depois que a gente tem Jesus, irmãos, a gente pode passar por luta, mas a vida do crente é muito boa, porque a gente é mais feliz. A gente vai passar para a prova, a gente vai chorar, daqui a pouco a gente está rindo de novo. E assim vai. Porque onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus mora, tem dor, irmãos? Tem, mas vem alegria logo.
Porque o cenário de tristeza não fica em nossas vidas quando a gente tem Jesus. Porque Jesus tem uma maneira diferente de trabalhar. E que a cada dia possamos estar mais firmes na presença do Senhor. Que a cada dia possamos dar mais lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. Que a cada dia possamos nos humilhar, descer na presença do Senhor, irmãos. Porque quando a gente busca a presença do Senhor, a gente tem renovo. Quando a gente busca a presença do Senhor, a gente tem sabedoria para lidar com as coisas que vêm. Porque a palavra do Senhor, irmãos, se a gente ler ela, a gente vai conseguir passar por tudo. Porque aqui está o segredo da nossa vida. A palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aquilo que eu não soube expressar o coração dos irmãos, que o Espírito Santo possa falar, né?